Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Como sempre, faço questão de te agradecer. Você que me acompanha através do nosso site, o advjus.net, das redes sociais, do Facebook e também através da TVRP Canal 9 da NET. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo minha colega advogada, a doutora Ana Toledo. A doutora Ana Cristina Franco Toledo é minha colega advogada, mestre em Direito Empresarial pela Unesp e possui, portanto, vasta experiência na área do direito societário. A doutora Ana Toledo integra atualmente a banca Dosso Advogados Associados, aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença comigo aqui hoje no programa. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos. Tá certo. Doutora, hoje a nossa pauta é bastante diferente, mas muito interessante, né? A aquisição de propriedade rural por estrangeiros. Inicialmente é preciso destacar, né, quando e como a lei estabelece ser ou não uma empresa brasileira, né? Aliás, não basta apenas ter uma filial aqui para ser brasileira. Não, de forma alguma. Essa é, inclusive, uma questão polêmica, porque a legislação brasileira, inicialmente, ela tinha um caráter bastante protetivo aos interesses nacionais, né? Então, havia uma distinção muito clara entre as empresas estrangeiras e as empresas brasileiras. Inclusive, havia disposições quanto às empresas brasileiras de capital estrangeiro, que elas eram consideradas à parte, com algumas restrições em vários setores da economia, dentre eles a aquisição de terras, mas também a radiodifusão e outros assuntos que elas eram restritas a atuar. Depois, com a evolução da legislação, houve a reinterpretação dessa norma com a Constituição de 88, a emenda constitucional também, número 5, que desconsiderou, não havia mais a menção à empresa brasileira de capital estrangeiro. Havia simplesmente a empresa brasileira, que é, de acordo com a legislação, aquela constituída de acordo com as leis brasileiras, e a empresa estrangeira, que é a empresa sediada no exterior, que tem alguma filial, alguma repartição no país. Só que para esse tema que nós vamos tratar, não é bem assim, porque há uma restrição para aquisição de terras por empresas estrangeiras, que é aquela sediada no exterior, com a filial ou sucursal no Brasil, mas também para as empresas brasileiras que têm o capital, o controle do capital estrangeiro. Certo. Nós vamos falar de tudo, né, doutora? Vamos. Então, agora no universo contemporâneo, doutora, a aquisição de propriedades agrícolas aí por empresas estrangeiras, né? Isso é uma prática assim relevante e é uma prática recorrente? É uma prática muito relevante. O Brasil é o denominado celeiro do mundo. Então, há um interesse muito grande por parte de capitais estrangeiros de ter e explorar propriedades rurais no país, pelo seu enorme potencial de produção, né? De produção agrária e de exploração realmente fundiária. Então, é um tema muito relevante. Muitas empresas participam no país, né? Nós temos aí grandes conglomerados e empresas estrangeiras que atuam no agronegócio, em genética, na produção de alimentos. Então, é um tema de bastante interesse. Todo ano a gente vê aí na mídia, né, que o Brasil bate recorde de produção na área agrícola. A gente é um motivo de orgulho para todo mundo, né? Com certeza. Agora, por que, né, que se comenta que o tratamento dado às empresas estrangeiras e brasileiras, ele é bastante desigual, doutora? É bastante desigual no seguinte sentido. A empresa estrangeira no Brasil, para funcionar no Brasil, ela tem uma série de requisitos, até mesmo para uma alteração contratual é necessário pedir autorização. Por isso que é mais comum que as empresas estrangeiras que desejam explorar o mercado brasileiro constituam uma subsidiária no Brasil, ou seja, uma empresa brasileira
cujos sócios são estrangeiros, para tentar ter um tratamento mais semelhante às empresas brasileiras, que a alteração contratual na junta comercial não precisa de autorização e vários outros atos são normais. No entanto, mesmo para essas empresas brasileiras cujo capital é estrangeiro, há algumas restrições previstas em lei. Por exemplo, a empresa que tem controle estrangeiro, ela não pode atuar no segmento de radiodifusão. Sim. Né? Essa é uma restrição bastante antiga e que continua até nos dias de hoje. Também tem uma certa restrição para atuar no segmento da área da saúde, de planos de saúde. Já houve uma flexibilização, hoje nós temos o capital. A possibilidade, Isso, né? mas ainda assim. E agora, e também nesse tema que nós estamos tratando aqui hoje, que é adquirir terras e também explorar por meio de arrendamento. Certo. Doutora, agora tem, inclusive essa pergunta, doutora, quando souber que a senhora estaria aqui, me veio por internet. Como se dá o chamado investimento estrangeiro direto? E se essa prática, ela é legal? Essa prática é legal. O investimento estrangeiro direto é exatamente esse mecanismo que eu falei de criar uma subsidiária aqui. O investimento estrangeiro direto é a remessa de recursos por pessoas físicas ou jurídicas que têm sede no exterior, que estão no exterior, para participar no capital social de empresas brasileiras. E ele tem um tratamento específico, tem um regramento pelo Banco Central do Brasil, e o investidor estrangeiro direto, ele passa a ser sócio da empresa brasileira e tem direito de remeter juros e repatriar o capital para o país de origem. Tem essa possibilidade, né? Uhum. Agora, doutora, existe alguma diferença, né, em nível de exigência ou mesmo formalidades a serem cumpridas em caso de arrendamento frente à venda do imóvel? A venda é uma coisa, o arrendamento é outra, mas existe muita discrepância? O tratamento é semelhante para a empresa brasileira com capital estrangeiro ou para a empresa estrangeira. Sim. É necessário pedir uma autorização ao INCRA, tanto para explorar via arrendamento, como para adquirir imóveis rurais. É isso mesmo. Olha, meus amigos, momento importante aqui no ADV Jus. É o ADV Especial, Direito Condominial, com o doutor Márcio Espímpolo. Veja. Olá, nosso assunto de hoje é sobre furtos e roubos em condomínios. Temos tido notícias de que muitos condomínios estão sendo invadidos, por arrastões, por bandidos. Bem, nesses casos, de quem é a responsabilidade no caso em que o condômino, seja por furto ou roubo, tenha tido algum prejuízo, tenha tido alguma subtração dos seus bens? Em raras exceções, o condomínio se responsabiliza. Quais são elas? Por exemplo, nos casos em que a convenção prevê expressamente que a responsabilidade pelos bens dos condôminos é do condomínio. Também um outro caso é que, às vezes, o condomínio possui uma vigilância armada, que todos os condôminos pagam por essa vigilância. Nesse caso, também, a jurisprudência tem entendido que o condomínio é responsável, visto que os condôminos pagam valores expressivos para esse serviço. Nós não estamos falando aqui de câmeras de segurança, tipo Big Brother aí dentro dos condomínios, e nem daqueles porteiros ou portaria tradicional. Tirando essas hipóteses, então, os tribunais têm entendido que o condomínio não tem responsabilidade alguma sobre os prejuízos dos condôminos, seja na sua unidade, seja nas garagens. Às vezes o condômino tem um depósito na garagem também, de material bicicletário. Então, essas coisas como furto de pertences dentro de veículos, furto de veículos, bicicleta, etc., o condomínio não se responsabiliza. Cada condômino deve se certificar de proteger o seu patrimônio, seja por dar mais segurança na sua unidade ou por fazer um seguro que seja suficiente para cobrir os prejuízos que resultarem de ações por furto ou roubo, de invasão dos condomínios. Porque o seguro do condomínio também não tem a finalidade de cobrir unidades privativas. Cada condômino tem que fazer a sua. Ok? Voltaremos no próximo programa com outro interessante assunto sobre a vida condominial. Até lá! Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui rapidinho, voltamos já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137 3234 2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, como você sabe, honrosamente eu estou recebendo minha colega advogada, a doutora Ana Toledo. A nossa pauta de hoje, aquisição de propriedade rural por estrangeiros. Doutora Ana Toledo, o governo nosso, né, ele havia aí, vamos dizer assim, entre aspas, né, aberto as comportas no tocante à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, mas agora, ou ultimamente, né, depois de um certo tempo, com o novo parecer da AGU, parece que tudo mudou, doutora? É isso mesmo. Até um tempo atrás, essas restrições para aquisição de imóveis rurais por estrangeiros eram aplicadas mais às empresas estrangeiras, ou seja, aquelas sediadas fora do país e que tivessem uma unidade, ou que elas próprias adquirissem a terra aqui, ou tivessem uma sucursal ou filial aqui. E a interpretação dada pela AGU é que aquela empresa brasileira com investimento estrangeiro direto, o controle do capital por estrangeiros, a ela não se aplicaria a restrição. Portanto, ela poderia adquirir livremente as propriedades rurais ou arrendar. A partir de houve uma revisão dessa interpretação, porque constatou-se que o INCRA não estava conseguindo verificar a porcentagem dos estrangeiros que adquiriam as terras, como que esses recursos fundiários estavam sendo explorados. Houve uma reinterpretação para que a empresa brasileira com capital estrangeiro também sofresse as mesmas restrições da empresa estrangeira. Nada mais justo, né? Em parte é importante preservar a soberania nacional, os recursos naturais. No entanto, também com essa medida dificulta bastante o investimento no setor, porque hoje no mundo globalizado em que vivemos é muito comum as empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, instaladas no Brasil e que atuam no setor do agronegócio. E houve então uma incerteza. O problema não é nem a regra, o problema é a incerteza jurídica. Até um certo ponto autorizar e de repente deixar de autorizar. O protecionismo exacerbado é complicado. Não é vantajoso para o país. Vantajoso. Doutor, agora é importante, né, destacar também que mesmo agindo legalmente, existem limites aí para a aquisição dos imóveis, né, doutor? Existem os limites estabelecidos pela lei e quais são eles? Eles são estabelecidos pela lei e verificados pelo INCRA. Então, uma empresa estrangeira ou empresa brasileira de capital estrangeiro, ao adquirir a propriedade rural, ela precisa submeter ao INCRA um projeto, o que ela vai fazer com a exploração daquela terra. Quais são a perspectiva dela nos próximos 3, 4 anos, que tipo de exploração que vai ser, se vai ser agricultura, se vai ser pecuária, quais serão as melhorias que ela trará para a comunidade ao redor e a melhoria financeira mesmo na exploração daquela terra. De forma a evitar a aquisição para mera exploração, assim, para especulação. Especulação imobiliária. Ou mesmo para queda de produtividade do Brasil, por exemplo, uma empresa estrangeira adquirir grandes áreas, deixar sem exploração alguma para ter um controle de preços internacionais. Então, olha cada coisa que existe, né? Essa é a intenção da regulação. Então, agora, como eu te pontuei, né? Existem também, doutora, certos casos em que é necessária a autorização do Congresso Nacional para efetivação da compra, doutora? Sim, isso em áreas estratégicas para o país. Então, o Congresso Nacional precisa aprovar a aquisição das áreas de fronteira, por exemplo. São áreas que já são mais vigiadas pela legislação. Então, aí nesse caso é necessária a autorização. Tem essa proteção. Essa proteção. Doutora, mas mesmo, por exemplo, né, a empresa tem esse interesse em numa dessas áreas aí, e evidentemente que nesse caso aí, a delonga ela vai ser, ela é previsível, né? Porque uma manifestação ou então uma autorização do Congresso,
realmente complica um pouco. Mas também já existem aí movimentações no sentido para agilizar isso aí também, né, doutor? O que se pede é que haja essa transparência de determinar efetivamente quais são as regras e que os órgãos brasileiros encarregados da análise desse projeto sejam melhor equipados com pessoas, com recursos humanos, com tecnologia, utilizando até mesmo essa tecnologia, né, do georreferenciamento que hoje temos, para verificar se a Terra está sendo explorada de acordo com o plano que foi proposto, para ver uma agilidade viabilizando o investimento, porque o investidor ele não pode ter essa demora que o senhor falou. Ele não pode conviver com 1 ano, 2 anos, 3 anos de incerteza. Então, o que se espera é que realmente, se o Brasil impuser essas limitações, que ele tenha os órgãos responsáveis mais ágeis para que eles possam trabalhar melhor e mais rapidamente. Então, doutora, agora, assim, né, efetivamente, né, sinceramente, qual que a impressão que a gente pode consignar? Porque o nosso cunho fiscalizatório, né, a senhora falou de georreferenciamento, a gente sabe que é bastante precário, né? Assim, o poder fiscalizatório nos nossos órgãos governamentais, eles são bastante deficientes, né? Eles são bastante deficientes, daí essa demora. No entanto, nós temos visto nos últimos anos o emprego da tecnologia e uma gradativa melhora nesse sentido para fomentar uma melhor fiscalização. Então, hoje há essa integração, os cartórios mesmo estão se digitalizando aos poucos. Realmente, o senhor tem razão, é lento, mas a gente vê que alguns órgãos, como a Junta Comercial, também estão empregando a tecnologia de modo a fazer as coisas de maneira remota e digital. Verdade. Mantemos as esperanças, né? Como sempre, sempre. É isso mesmo. Sempre. Olha, meus amigos, sucesso aqui do ADV Jus, é a estante jurídica. Veja que bacana. Na estante jurídica do ADV Jus de hoje, destacamos a seguinte obra: Manual de Ética Profissional do Advogado, que tem a autoria e coordenação de Arthur Trigueiros, editora Foco, Ética Profissional do Advogado. Mais uma obra para pegar da estante e consultá-la. Ok, mais um intervalinho. Aqui você sabe, é rapidinho. Voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Como sempre, você sabe, eu te agradeço imensamente a companhia aqui conosco no programa, né? Então, para mim é muito importante a sua presença, a sua audiência. Hoje nós estamos recebendo a doutora Ana Toledo e nós estamos falando justamente a respeito de um assunto extremamente importante, que é a aquisição da propriedade rural por estrangeiros. Doutora Ana Toledo, nós falamos inclusive, a senhora falou, apontou muito bem aí, né? O Brasil se prepara tecnologicamente, né? E inclusive nós temos aí para as empresas rurais, né, a possibilidade do georreferenciamento. Mas antes um pouquinho tem também o CAR, que é uma forma, né, o Cadastro Ambiental Rural, de o governo saber exatamente o que está se passando ali naquela propriedade. Tem alguns proprietários rurais que eles se queixam e falam que isso aí é meramente especulatório. A gente não pode ter esse tipo de visão, né, doutora? Eu acredito que a regulação e a legislação, ela tem um intuito, e é importante que se saiba o que acontece, então nós devemos cumpri-la, né? E é importante que a gente conheça, porque com esse tipo de informação é possível que o governo faça planos a longo prazo de investimento, de fomento, de crédito rural,
para conhecer realmente a região. É lógico que existem dados estatísticos, eles têm como apurar de outras maneiras, mas essa contribuição do próprio proprietário para dizer como está a sua propriedade rural também integra esse banco de dados para que o governo se comporte de uma maneira eficiente para também contribuir com os produtores e com as empresas. Então é uma via aí de mão dupla. A gente precisa fazer a nossa parte para que o governo também possa fazer. Inclusive, cumprindo a nossa, nós temos condições de exigir que o governo adote políticas mais efetivas na parte da agricultura. Doutora, agora como a senhora vê, né, existem indicadores, não só na questão da aquisição da propriedade rural, mas existem indicadores que apontam que os investidores estrangeiros têm realmente bastante interesse no investimento no Brasil, assim, bem diferente, por exemplo, de outras localidades, de outras nações, que às vezes os investimentos agora não estão com aquele interesse, né, por parte de quem vai investir. Isso aí é um quinhão muito importante que o Brasil recebe, mas também para receber precisa de gente preparada para, vamos dizer assim, pavimentar o terreno. Com certeza, isso é muito importante. Apesar da crise econômica e política por qual o país tem passado nos últimos anos, os investimentos estrangeiros diretos no Brasil cresceram, enquanto que ao redor do mundo eles caíram. Então o país é um polo de atração realmente de investimento estrangeiro direto. E é muito essencial que haja uma assessoria jurídica por parte de quem está recebendo esse investimento ou por parte de quem está fazendo esse investimento no país. Porque é necessário conhecer a legislação do Brasil, é necessário ter um traquejo com o investidor estrangeiro também, uma vivência e conhecer as leis específicas, como essa, por exemplo, que impõe restrições à aquisição de terras por estrangeiros ou por empresas que têm investimento estrangeiro direto, além de outras, como o Regramento do Banco Central do Brasil ou outras legislações aplicadas às companhias abertas pela CVM. Dependendo do setor, é necessário ter esse profissional bem articulado para que o advogado assessorando a empresa que recebe esse investimento ou mesmo o investidor que vem fazer esse investimento no nosso país. Imprescindível destacar, né, doutora, que existem, evidentemente, algum tipo de implicação e às vezes até mesmo sanção a quem quiser ingressar nesse mercado, nesse nicho importante e às vezes não se socorrer daquelas pessoas que realmente estão sabendo o que estão fazendo e depois pode sofrer algum gravame por não ter essa assessoria. Sim, o empresário que não busca cercar-se de bons profissionais, né, não só na área jurídica, na área contábil, sim, assim como ele sim. também contrata os melhores técnicos, Sim. os melhores funcionários, na área jurídica é muito importante que ele contrate uma pessoa que saiba acompanhá-lo nessa caminhada. Não é? Então, assim, o gravame que ele vai sofrer é um prejuízo ou então um risco que ele vai assumir sem ter conhecimento, não é? E para o profissional que presta o serviço, mas também não tem a expertise necessária, sim. Aí a tristeza que ele sofre é de não ser reconhecido e de perder clientes e às vezes trazer um prejuízo para o seu próprio cliente. Evidentemente, aqui usa um pouquinho aquele adágio popular, né, doutor? O barato pode sair caro. Barato pode sair caro. É complicado. Exatamente. É isso mesmo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui comigo no ADV Jus. Veja. Alô, amigos do ADV Jus, o meu nome é Sérgio Dias, eu sou advogado. Vou tratar com vocês assuntos da prática processual do trabalho. A reforma trabalhista acabou com os direitos do trabalhador? A reforma trabalhista inibiu o acesso à justiça? O que fazer neste momento? Estas são dúvidas que têm suscitado inúmeros questionamentos entre as pessoas que precisam da justiça do trabalho e trabalham cotidianamente nas empresas, nos seus próprios negócios e têm os seus empregados. A reforma trabalhista ela não inibiu o direito do trabalho. Ela trouxe mudanças, mas o acesso à justiça permanece o mesmo. Aquelas pessoas que trabalham e se sentem prejudicadas ou acreditam que parte dos seus direitos não estejam sendo respeitadas pelo seu empregador, elas devem procurar o seu advogado de confiança para ter dele os esclarecimentos adequados e se de fato houver
a identificação de que foram sonegados os direitos, ela deve procurar a Justiça do Trabalho para ver ali assegurado o seu direito. Esta é uma questão extremamente importante. E sobre essa nova ótica da reforma trabalhista, como ficaram as obrigações das empresas, como ficaram o direito dos empregados, do trabalhador? Da cota parte da empresa, aquilo que é responsabilidade da empresa, ela deve, através do seu advogado de confiança, identificar as mudanças que houveram na legislação para se adaptar e assim resguardar aos seus funcionários o pagamento adequado de todas as suas verbas. De outro lado, o empregado, se sentindo-se prejudicado, deve procurar o seu advogado de confiança e ele poderá avaliar se de fato os seus direitos estão sendo prejudicados e em momento nenhum deve se sentir inibido de buscar na Justiça do Trabalho a reserva que seja assegurado o seu direito, garantido tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação trabalhista. Mas veja bem, é importante a atuação do seu advogado de confiança para avaliar se de fato os seus direitos foram prejudicados. A reforma trabalhista não extirpou os direitos, não acabou com os direitos. Ela ajustou às realidades do mercado brasileiro, à própria realidade da nova legislação trabalhista, e que inclusive tem sofrido mudanças no cenário internacional. É importante lembrar que o direito é sempre dinâmico, ele muda constantemente para atender às necessidades da própria sociedade em geral. Por hoje ficamos por aqui e em breve voltaremos com mais esclarecimentos e informações sobre a prática processual trabalhista. Até lá, um grande abraço. Ok, muito obrigado, doutor. Hoje eu estou falando aqui no ADVJus com a minha colega advogada, a doutora Ana Toledo. Doutora Ana Toledo, eu fiquei imensamente feliz com a sua presença aqui hoje no nosso programa, que infelizmente é curtinho. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Até uma próxima oportunidade. Tá certo. Legal, meus amigos, eu gostaria que você acompanhasse novamente esse programa com a doutora Ana Toledo. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADVJus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com o programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.